A gente começa esta edição contando que o Ministério Público do DF está investigando uma creche do Sudoeste. Para você ter ideia, você de casa, no ano passado a Justiça já havia determinado que essa creche fechasse as portas, encerrasse as atividades por denúncias de irregularidades. Vamos direto conversar com a nossa Vanessa Vitória, que está apurando esse caso, apurou durante toda a tarde, né, Bebê? Boa noite para você, minha amiga. A gente quer saber em que pé está essa situação da creche no Sudoeste e também sobre as irregularidades, né? A gente sabe que essas crianças viviam em condições insalubres, no meio de muita sujeira, baratas, enfim. Conta tudo pra gente, por favor. Oi, Larissa. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Esse caso ficou muito famoso, principalmente no começo deste ano, antes da chegada ali, meados, né, do primeiro semestre ainda. Por quê? Os pais, no Dia das Mães, quiseram entrar na escola em alguns pontos que eles não tinham acesso. Este, especificamente, a gente está falando do caso no Sudoeste, o caso que ficou emblemático aqui no Distrito Federal. Os pais pediram para ter acesso, já que funcionários tinham dito que algumas irregularidades aconteciam ali. Foram várias crianças e até funcionários que chegaram a passar mal. Teve uma criança, Larissa, que ficou surda por causa de mofo e de outros problemas ali dentro daquela instituição. Essa instituição, esse caso foi investigado à época pela 3ª Delegacia de Polícia ali no Cruzeiro. Foram apresentados todos os elementos ao Ministério Público por meio da Polícia Civil. Foram várias denúncias, quase 30 crianças ali, 29, 28 crianças envolvidas nesse contexto aí, famílias, né? Porque as crianças são muito pequenas, Lari, são entre 6 meses e 4 anos. Mas aí o que acontece? Naquela época, essa aí foi fechada, era conhecida como Casa da Nani, foi fechada. Hoje lá naquele local funciona um outro estabelecimento que nada tem a ver com crianças ou a área de educação. Mas o que o Ministério Público fez aqui do Distrito Federal? Ampliou essa investigação, já que, de acordo com o Ministério Público, o mesmo grupo administra outras escolas aqui no DF e já foi constatado, isso porque a gente tem nota da Secretaria de Educação informando que no dia 18 de setembro, a ADF Legal, que é a secretaria, foi lá e viu que está irregular com relação à documentação de licenciamento. A própria nota diz que, se for constatado que o estabelecimento segue funcionando, eles vão lá de novo para aplicar outras medidas cabíveis. Então, só para as pessoas entenderem o que é essa ampliação de investigação agora. Tinha o caso do Sudoeste, esse está em sigilo com o Ministério Público, já foi apresentada a denúncia à Justiça. A gente deve voltar a falar em breve sobre Justiça aceitou ou não a denúncia, mas já foi apresentada pelo Ministério Público. Diante disso, existe uma ampliação. Tem uma escola em funcionamento ali na Asa Sul, que nós visitamos hoje, entramos lá, conversamos, pedimos acesso a informações, já que a nossa obrigação jornalística diante da ética que a gente jurou ali é mostrar os dois lados da história. Então nós fomos lá, acabamos conversando, conseguimos o contato da defesa dessa escola. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que diz a defesa, mas a escola estava em funcionamento e a defesa diz que esta especificamente, que a Secretaria de Educação informou que não tem a documentação regularizada e que deveria estar parada, essa daí não funciona como uma escola e sim como daycare. Daqui a pouquinho a gente vai entender mais o lado da escola, porque eu quero pedir para a gente ouvir o que diz o Ministério Público a respeito dessa ampliação de investigação e daqui a pouquinho a gente continua falando. Vamos ouvir. Ele é o promotor de justiça. O mesmo padrão de conduta em uma unidade na Asa Sul. Funcionando irregularmente, nós temos o depoimento de pais que relataram problemas de saúde dos filhos de maneira idêntica ao que se passava no Sudoeste. Então, a ampliação imediata que nós noticiamos, aí no caso, no nosso inquérito civil que corre na promotoria, a princípio nós já identificamos essa unidade da Asa Sul. E nós temos notícia que eles têm outras unidades de ensino e vamos averiguar essas outras também.
Bom, ouvimos, né, esse promotor do Ministério Público do Distrito Federal falando exatamente, né, o que a Vanessa Vitória também trouxe aqui pra gente. Essa creche do Sudoeste, a Justiça determinou o encerramento das atividades. A VV falou que lá está funcionando um outro estabelecimento que nada tem a ver com educação infantil, daycare ou creche, algo assim. Mas o mesmo grupo teria, então, outras unidades, né, Vanessa Vitória? Isso, Lari, até você perguntou com relação ao que foi constatado à época para o fechamento da unidade do Sudoeste. Foram várias questões envolvendo a higiene, baratas. De acordo com o próprio Ministério Público, as crianças chamavam as baratas por um nome, chamavam pelo nome de Nicole. Talvez fosse ali uma estratégia das próprias pessoas que trabalhavam naquele local para que as crianças não chegassem em casa dizendo baratas, e sim um nome. Disse uma mãe que uma criança disse, eu tenho medo da Nicole, e a mãe não entendia o que era Nicole, e Nicole seria um apelido dado às baratas. Também alimentação vencida, por isso as crianças teriam se intoxicado, teriam apresentado intoxicação alimentar e outros problemas, Larissa. Sim, Vanessa Vitória. Agora, VV, para nós que somos mães, esses casos, né, como eles pesam? Porque imagina como é que fica o coração desses pais. Tiveram os filhos matriculados nessa creche, enfim. Você procura um lugar confiável, com segurança, onde seu filho possa ficar bem. Mas, na verdade, a criança fica ali no meio da sujeira, convivendo com baratas, toda essa sujeira. A gente falou que tinha um esgoto exposto ali, muito próximo da cozinha. Talvez esse também, né, fosse um motivo para aparecerem tantas baratas nessa creche. A Vanessa Vitória trouxe para a gente que as crianças usavam um nome. Muito provavelmente as próprias funcionárias instruíam essas crianças, a gente não sabe, né? A investigação, ela está acontecendo. Agora, a gente conversou com um pai que teve o filho matriculado nessa creche do Sudoeste, essa creche que nós estamos falando. Vamos ouvir. São 29 vítimas, são 29 crianças. Ele chegou aí para o hospital, passou mal, mas graças a Deus não foi nada grave, né? Outras crianças tiveram problemas mais sérios, que tiveram problemas com audição, tiveram pneumonia, infecção alimentar. São 29 casos, cada um teve um probleminha, né? Ele começou a ter náuseas, vômitos. A gente acha acha não, tem certeza que foi em relação da alimentação, que quando foi a perícia, a Polícia Civil periciar, tinha alimento estragado, tinha fungo, tinha barata, tinha uma série de irregularidades lá. O Kiko, ele é pai de um menininho que estudou, né, frequentava essa creche no Sudoeste. Nessa época ele tinha 3 aninhos e aí ele comentou sobre as condições do filho. Ele foi um dos que decidiu trocar a criança de escola e também processar a creche. E olha só, Larissa, agora a gente vai falar sobre as duas questões, tá? As duas questões que envolvem a do Sudoeste, o caso que está em sigilo, como eu já disse, o Ministério Público já pediu a quebra, está aguardando o posicionamento da Justiça, e com relação a essa ampliação na investigação que a gente foi hoje na unidade da Asa Sul. Então a gente vai ouvir agora o que diz a advogada do grupo aí educacional envolvido nessa investigação. A gente entrou em contato, eu fui pessoalmente aqui na escola na Asa Sul para poder ouvir, né, a versão da escola com relação aos fatos que envolvem não só o funcionamento dessa, mas também o andamento com relação ao que aconteceu na unidade do Sudoeste. Sim. A gente tem informação que essa escola aqui da 709 não poderia funcionar, que não teria documentação regular. Procede? Aí é um daycare, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque o Ministério Público não poderia ter falado com a imprensa, tá? Isso é uma investigação, não existe processo e está em segredo de justiça. Bom, você de casa ouviu agora a defesa, né, dessa creche, a advogada que está falando em nome desse grupo, né, Vanessa Vitória? Só para a gente arrematar aqui o assunto e lembrando que
ouvimos todos os lados. Ouvimos a advogada da creche, ouvimos o promotor do Ministério Público do DF e ouvimos também o pai de uma criança, né, de uma vítima que foi matriculada nessa escolinha. Olá, eu quero só complementar o que eu perguntei para a advogada com relação ao fato. Ela disse que lá é daycare, seria leva a criança e busca no mesmo dia, não tem ali uma mensalidade, não é algo que a pessoa faz com frequência. Mas lá está escrito berçário e educação infantil. Eu perguntei para ela sobre isso e ela falou que na próxima semana vai reunir a imprensa para trazer os esclarecimentos a respeito de todas as dúvidas, porque ali está escrito realmente que funciona. E na época do Sudoeste também alguns pais questionaram e até trouxeram prints dizendo que não teria diária. Então ela disse que vai esclarecer tudo e vai explicar tudo na próxima semana e nós com certeza estamos aqui com os nossos canais abertos para trazer essas informações. Sem dúvidas. Muito obrigada, Vanessa Vitória. Nós continuamos acompanhando esse caso. Qualquer novidade, a gente volta a se falar.